Bom, boa noite. Eu vim apresentar hoje a atividade sobre os instrumentos de medição no ambiente domiciliar. Bom, hoje eu tenho aqui o termômetro, né, utilizado para poder medir a temperatura da massa corporal, normalmente identificado para poder verificar se o paciente tem febre. Pode ser utilizado para poder medir a temperatura de uma água, ou de um vapor, ou algo do tipo, né? A escala desse aqui é em Celsius, mas podem ser medidas na escala de Kelvin e Fahrenheit. Outro instrumento também que é muito utilizado no ambiente domiciliar é trena, né, ou muito utilizado a fita métrica. Ela também possui a escala de polegada, milímetro ou centímetro, né? Essa daqui é mais por milímetro, por centímetro e polegada. Outro instrumento também que é muito utilizado no ambiente domiciliar, tanto na vida, é o relógio de pulso, né? Utilizado aí para a gente poder ver horas, fazer cronometrar algum tempo. E ele aqui se dá em hora, né? Pode ver aqui que tem a hora, os minutos e os segundos. Então é muito utilizado para a gente poder estar verificando durante algum período ou algo do tipo, né? E a hora do dia, né? Outro instrumento também que é muito utilizado na área de enfermagem é o oxímetro. Ele é responsável por medir a oxigenação do sangue e a frequência cardíaca. Só um exemplo aqui, né, como ele é utilizado. A gente aponta o dedo aqui e ele começa a fazer a medição. Então a escala dele é BPM, que mede a saturação e a frequência cardíaca. Esse é um oxímetro. Outro exemplo que a gente tem no ambiente domiciliar, muito comum, é o multímetro. Tem várias escalas, né? Então, responsável por medir aí tensão, corrente, resistência, frequência de componentes elétricos ou em painéis e variáveis do tipo, né? E nisso, o que isso interfere, né? A medição errada, né? Por exemplo, o termômetro, a temperatura errada pode causar decisões equivocadas, ou em situações de saúde mesmo, né? E em outro caso, né, no ambiente industrial, resulta na perda da qualidade do produto, problemas com eficiência, qualidade do produto e literalmente aumenta a variedade nos processos, né? Então, um termômetro não só no ambiente domiciliar, mas como no ambiente industrial, com o erro, interfere diretamente na qualidade dos nossos produtos. Outro agora que pode interferir também é a fita métrica, né? Muita gente usa isso aí na construção, na serralheria, em outros tipos de atividade. Na área da industrial, como medição, por exemplo, é o paquímetro, micrômetro, súbito, todos esses instrumentos de medição que são controladores da nossa qualidade, né? Igual, por exemplo, que agora o relógio digital, a variação do tempo, né? O que pode interferir caso o relógio esteja danificado ou com erro, né? Isso interfere diretamente na proporção do tempo. Isso pode causar um erro por exemplo, de uma tomada de decisão no caso de um nível, por exemplo, está baixo porque o período foi curto, o relógio não está marcando. Então isso interfere diretamente na produção, causando aí um transtorno no ambiente industrial. No caso agora do oxímetro, pode resultar também na saturação, na frequência cardíaca, podendo levar até um erro médico, né? Que a gente sempre julga, né, acontecer um erro médico quando o médico erra, né, consequentemente. Então esse aparelho também, o ideal é que seja calibrado anualmente, porém que de costume, né, no uso domiciliar, a gente não tem costume de calibrá-los frequentemente, caso ele apresente alguma variação, né? Então, se ele sobe muito rápido ou o tempo normal dele de conferência da frequência cardíaca, da saturação,
pode interferir no mau funcionamento. Isso pode interferir diretamente no serviço prestado para quem trabalha na área da enfermagem, né? E outro aparelho que a gente costuma, se tiver o erro, né, de medição, pode interferir nos componentes, né, ou no circuito eletrônico. Ou seja, pode trazer muita perda dos componentes, gerando aí intervenção incorreta e se o instrumento não estiver calibrado, né? E como saber se essa medição é confiável, né? Então a gente tem que fazer vários testes, né? Medindo essas variáveis e certificar que elas estão dentro da tolerância dos erros, né? Mais ou menos 1, ou menos 1, ou abaixo de 0, ou dentro da margem que ele permite que ele seja essa tolerância, né? Então é essencial, né, verificar todos os instrumentos antes de começar as atividades práticas, certificar que todos estão dentro da calibração, dentro do período correto. Então isso é importante. E certificando desses instrumentos, né, tem a norma ISO, né, 9001, a que eu busquei de referência aqui foi de 2015, que exige que todos os componentes calibrados ou verificados estejam dentro daquela margem de erro. O que acontece, né? Antes do uso, é necessário verificar todos esses parâmetros. Antes de certificar, fazer algo do tipo, verificar se essa etiqueta de calibração está dentro do prazo, se a empresa que fez a calibração está dentro das normas, se eles fazem a calibração dentro do ambiente controlado, com todos os parâmetros de teste, e isso interfere diretamente na qualidade do produto. Também tem a ISO 1012, que tem o objetivo de garantir que os resultados sejam precisos, né, e confiáveis, que ela enfatiza diretamente a importância de estabelecer procedimento para reduzir essas variações nos processos de medições, aumentando a precisão e a confiabilidade de dados. Uma curiosidade bacana aí que eu encontrei aí é o termo "o senhor do tempo". É uma reflexão sobre a passagem do tempo, embora não possamos controlá-lo, né? Podemos sim prever, sentir e identificar as mudanças que ele nos traz, né? Então a importância de todos esses aparelhos que eu trouxe aqui, né, que é o uso doméstico dentro de casa mesmo, o oxímetro, que a gente usa aí para cuidar da saúde, o relógio, que é o nosso companheiro aí diário aí, que todo dia a gente olha a hora, né? Então tem que estar bem verificado se a bateria está ok, se a funcionalidade aí está legal, se marca a data, o dia, a hora, o mês e o ano também é um possível variável dele que possa dar um defeito, então a gente tem que estar levando ao especialista aí para fazer a manutenção. A fita métrica, né, se não tiver confiável, né, a gente pode usar uma régua ou um paquímetro ou algo do tipo, né, ou uma escala para a gente poder estar fazendo essa simulação aí dos erros dela, né? Se é 1 milímetro de diferença, se é 1 centímetro que ela está roubando. Então a gente tem que estar sempre atento nesses itens. Se essa está bem legível, tá vendo? Então a gente tem que identificar isso. E o termômetro também, né? Que é importante aí nos nossos processos industriais, tendo em vista que é um essencial para quem trabalha na trefilaria, nas indústrias de mineração, que precisa manter um determinado produto numa faixa de temperatura. Então é importante que todos esses instrumentos sejam calibrados, certificados dentro de normas e que tenham uma calibração precisa, né, e exata do que vai ser aplicado na prática, né? Esse aí hoje é um exemplo básico dos instrumentos que a gente tem dentro de casa e que a gente possa, né, utilizar deles de maneira correta. E quando verificar alguma variação, fazer várias medições, certificar que todas elas estão dentro das margens semelhantes, e se tiver fora da margem, né, com erro exorbitante, que possa ser substituídos ou levados realmente para calibração. Mas em ambiente domiciliar não é costume de fazer isso, né? Então, tendo base nos conhecimentos que a gente vem adquirindo, né, é importante que a gente tome mais conhecimento sobre essas ferramentas de medição, né? Inclusive no ambiente domiciliar. Não só
na área das indústrias ou em outros ramos, né, de conhecimento. Então a gente tem que verificar todos esses itens antes de uma atividade, antes de certificar ou fazer uma manutenção, estar ciente, né, que todos os seus equipamentos, instrumentos, ferramentas estão calibrados dentro do prazo de um período, né, próximo de um ano, ou se o instrumento tem que ser calibrado 2 vezes no ano. Isso vai de acordo com cada empresa ou com o que a norma pede. Então a gente tem que seguir dentro do que está dentro desses parâmetros de erro de calibração, de exatidão também, que é o que se pede. Esse é o exemplo de hoje que eu deixei aí. Espero que tenha sido bacana o conhecimento aí adquirido. Foi muito bom ter feito a prática aqui agora, de mostrar diretamente aqui os instrumentos, né? Espero que tenha agradado. Muito obrigado, boa noite.